Olá, gente. Na aula de hoje, a gente vai bater um papo sobre o IMC, Índice de Massa Corporal ou Índice de Massa Corpórea, como queiram. Existem várias formas de se mensurar a obesidade. O IMC, no entanto, foi uma fórmula matemática desenvolvida pelo belga Lambert Quetelet em meados do século XIX. Esse padrão que ele desenvolveu, na verdade, essa fórmula matemática que ele desenvolveu para avaliar a massa corpórea do indivíduo se tornou referência, né, no âmbito individual e na população. Tanto é que hoje em dia o IMC é um dos parâmetros utilizados pela Organização Mundial de Saúde em todos os países para ter como indicador o nível de obesidade dos indivíduos. E como calcular esse IMC? O cálculo é muito simples, é muito prático, tá? Basta eu apenas ter o meu peso em quilogramas e a minha altura em metros para calcular. Então eu preciso fazer o quê? Utilizar o meu peso dividindo ele pela minha altura ao quadrado. Então, vocês podem observar que é uma fórmula muito simples, muito prática. Peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? Muito prático, muito simples de resolver este cálculo. Tá? Então vamos pôr a mão na massa? Vamos calcular na prática. E aí eu tenho um exemplo para vocês aí, para vocês exercitarem e a gente vai resolver junto. Eu tenho um indivíduo com 1,73 m de altura, tá? 1,73 m de altura. E com o peso corporal de 80 quilogramas. E aí eu preciso calcular o IMC desse indivíduo. O que eu preciso fazer então? E aí eu vou dar aí alguns segundos para vocês mentalizarem, né, para vocês tentarem fazer este cálculo. E aí a gente já volta com a resposta. Brincadeiras à parte, tempo passado aí, eu vou fazer o quê? Eu já sei a fórmula, eu vou apenas substituir os dados que eu tenho na fórmula. Então eu sei que o cálculo do IMC nada mais é que o peso do indivíduo dividido ou sobre a altura ao quadrado. Ou eu coloco a altura e elevo ao quadrado, ou multiplico por ele mesmo. Dá no mesmo. Tá? Eu coloquei dessa forma para simplificar o entendimento de vocês. Então, substituir na fórmula aqui, então eu tenho 80 dividido por 1,73 vezes 1,73. Então, como já é de praxe, né, eu sempre vou repetir, né, a parte superior, porque eu preciso resolver primeiro isso aqui, tá? Resolvido isso aqui, aí eu parto para a próxima operação, que é pegar o número 80 e dividir por 2,9929, que foi o resultado que deu dessa multiplicação. E aí eu vou ter um valor de 26,72 quilogramas por metro quadrado. Ou seja, este valor aqui é o valor que eu tenho em quilos por metro quadrado relacionado ao meu corpo. Tá, mas Marcelinho, tudo bem, eu aprendi a fazer o cálculo, é muito simples, mas em que eu vou utilizar isso aí? Lembra que a gente falou
que o IMC é um parâmetro utilizado pela Organização Mundial de Saúde para identificar obesidade, para identificar potenciais indivíduos em grupos de risco de doenças cardiovasculares, por gordura, excesso de gordura acumulada no abdômen. Então, a gente vai utilizar esse dado agora numa planilha, numa tabela e ver aonde eu estou enquadrado, certo? Então, guarda esse número aqui, ó, 26,72. E aí, eu tenho essa tabela aqui, ó, tá? Essa tabela, ela está relacionada a crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. Então, eu vou procurar a minha idade aqui. Um exemplo, tenho 17 anos de idade, tá? Sou do sexo masculino, tá? 17 anos de idade, sexo masculino. Eu quero ver se eu estou no meu peso ideal, se eu estou com sobrepeso ou o meu peso está baixo. Então, eu venho aqui, ó. O meu número, o meu valor do IMC deu 26, lembra? 26,72. Então, vamos ver onde eu estou enquadrado aqui, ó. Baixo peso, até 17,3, né? Adequado, de 17,31 a 25,27. Olha, e a partir de 25,8 sobrepeso. Então, se eu tenho 26, acima de 26, logo estou enquadrado aqui no grupo de sobrepeso. Certo? Vamos lá. Guardei lá aquele valor, tá? 26,72. E agora eu sou uma menina, tá? De 16 anos. Vamos ver onde estou enquadrado? Sim, baixo peso, adequado ou sobrepeso? 16 anos. O valor é 26,72. Olha aqui, ó. Até 16, baixo peso. De 16,37 a 24,73, adequado. A partir de 24,74, sobrepeso. Então, o indivíduo com aquele IMC, se for um indivíduo feminino de 16 anos, também está enquadrado em sobrepeso. Muito bem. Mas eu posso também fazer esse cálculo para o meu pai, o meu tio, um adulto. E aí eu vou utilizar o mesmo valor que eu calculei do IMC. Lembra do valor? 26,72. E aí eu vou procurar aqui aonde está enquadrado. Achei, ó, de 25,0 a 29,9 está enquadrado em sobrepeso. Então, o indivíduo com aquelas características de 1,73 m e 80 quilos, na classificação adulto, também é considerado sobrepeso, tá? Tudo bem, digamos então que meu avô, ele é senhorzinho, ele é maior de 65 anos. Eu posso classificá-lo? Lógico que eu posso. Vou utilizar ainda o mesmo número que eu identifiquei de MC, que é 26,72, e vou olhar aqui, ó. E aí, quando eu olho na tabela de MC acima de 65 anos, eu observo que esse indivíduo, com aquelas medidas, ele tem uma eutrofia, ou seja, o peso adequado. Tá? Então, vocês perceberam que é muito prático, muito simples de calcular. Agora, vocês já sabem. Então, vamos fazer o cálculo e ver aonde estamos enquadrados. Beleza? Até a próxima aula. Tchau.